Vamos fazer o bazar de troca? Bazar de troca? Como assim? Então, é que eu vi aqui que a indústria da moda ela produz 8% do gases do efeito estufa. Que parece que a moda, ela usa bastante água, sabe, pra produzir roupa. Então, por isso que eu acho que a gente tem que fazer o bazar de troca. Porque além da gente gastar menos dinheiro, a gente também ajuda o meio ambiente. Sim, e eu também tenho umas roupas lá em casa que eu não uso, fica parado lá no guarda-roupa, sabe? Então vamos fazer? Ah, eu tenho uma tia que pode ajudar a gente. Tia, eu vou fazer a primeira iniciativa de moda sustentável de Roraima. Interessante, meninas, mas assim, não é a primeira, hein? Já tem gente fazendo isso aí há muito tempo. Querem que eu mostre pra vocês? Sim. Meu nome é Rose, eu tenho 49 anos. Residi aqui no bairro do Estado desde a década de 80. Aqui, hoje é a Ayrton Senna, mas antigamente era a Escola Ildebrando Ferro Bentencourt. A gente se organizava, havia as reuniões e os professores pediam se a gente podia contribuir com as roupas que não usava mais, que tivesse uma serventia para poder fazer a Feira da Pinchicha, para poder ajudar, né, na escola, para a gente poder ajudar com o Dia das Crianças, alguma coisa parecida. E era só as escolas mesmo? Não. Tinha também a igreja, que é a igreja que fica aqui ao lado, né? O pessoal da igreja também se responsabilizava, chamava a comunidade. E você lembra de outras iniciativas parecidas? Meu pai, como ele era chefe coordenador da antiga Sé, então ele fez as vicinais para Mucajaí e aí puxou energia de lá. Então, nessa ida, ele levava as roupas, né, que a gente não usava, como éramos em 5 irmãos, e levava essas roupas para ser trocada nas vicinais. Aí de lá ele trazia saco de laranja, macaxeira, abóbora, farinha. E boa parte também das roupas a gente doava para o abrigo. As escolas também, a comunidade aqui também. E qual era o motivo maior que as pessoas faziam essas feiras? A logística era difícil. Tudo vinha de fora, então se tornava muito caro. Era comum ter famílias com muitos filhos. Só que eles não tinham condições de poder vestir. Minha família mesmo, a família por parte da minha mãe, eram 14 tios que eu tinha. Então, por isso que acontecia as feiras da Pinchincha. Eles faziam por uma questão financeira, pela quantidade do formato familiar. E hoje a gente vê que isso mudou. Hoje é para a gente cuidar do planeta, hoje é para cuidar de tudo, né? Antes de eu me apresentar, vamos fazer um teste cego? Quero convidar vocês para a gente tentar entender ou tentar adivinhar qual a peça é usada e qual é a peça nova, e eu só tirei a etiqueta. Eu acho que a nova é essa. Mostra aí, então. E aí, Jordânia? É essa. Essa aqui que é a nova? Nossa! E aí, pode analisar a peça, Carol. Tem fiozinhos soltos aqui. Eu acho que a nova é essa. Tá certo? Acertou! Aqui um fiozinho solto.
móvel é essa. Mostra pra gente qual foi o fiozinho que tu achou aqui, que tava solto. Marca de uso, eu acho. Então, vamos lá. E aí, Jordânia? Meu nome é Jordânia, eu tenho 35 anos. Meu trabalho com moda circular envolve várias questões. Tenho a Irá Roupas e Stories, que é um projeto pessoal meu, e eu também sou representante do movimento Fashion Revolution Brasil aqui em Boa Vista. Eu costumo falar que eu sempre amei roupas, eu só não sabia o impacto que elas causavam no planeta. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso e conheci o Fashion Revolution Brasil em 2023. A Irá é um projeto pessoal que surgiu em 2023. A intenção é que a gente crie uma comunidade de pessoas interessadas em moda, principalmente em peças de segunda mão, e em impactos da cadeia produtiva da moda. Na tentativa de quebrar os preconceitos e estigmas contra as peças usadas, a moda de segunda mão, a Irá, ela tenta te convidar a entender o que é esse processo. A gente tem uma cestinha de compra, que a cliente pode escolher até 10 peças e experimentar em casa. Então, apesar de ser uma loja online, você consegue experimentar em casa e se você gostar, você adquire. Você não precisa comprar sem experimentar e sem conhecer o que você está comprando com mais detalhes. Outras atividades que a Irá também engloba é um selo de reforma que a gente implantou esse mês passado, algumas peças que a gente encontra ou que a gente recebe de fornecedoras recebem pequenos ajustes ou reformas, por exemplo, uma troca de botão, uma pintura pontual em algum lugar, e essa peça volta para a loja para ser vendida para outras pessoas. A gente publicou também um manual de moda sustentável na Amazônia, que foi um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Eu sou muito interessada em estudos de moda, né? Estudos de impacto e números. E foi a partir desse manual que eu consegui sintetizar basicamente tudo que me interessava e que pudesse ficar acessível para a maioria das pessoas essas informações e o que pode ser feito a partir dessas informações, desses impactos. Então, a Irá, se você acessar a página na rede social Instagram, a gente tem vários questionamentos no nosso feed principal e várias informações que vêm também desse estudo e do manual de moda sustentável na Amazônia. Eu conheci o Fashion Revolution pelo Instagram, nesses estudos que eu já mencionei, né, e nessa busca por informações e atuações aqui no Brasil. E eu me candidatei a representante local, né? A gente faz um seletivo, responde um questionário que passa pela equipe núcleo. Fui aprovada e a gente começou a fazer várias ações como equipe de voluntário desde 2024 aqui na nossa cidade. Então, aqui em Boa Vista, por exemplo, a gente tem principalmente dois calendários de ação, que é um em abril, que é a Semana Fashion Revolution, e em setembro a gente tem o Setembro de Segunda Mão. A Semana Fashion Revolution ela é mais focada no movimento, que é um movimento internacional que está presente em mais de 70 países no planeta. Então, assim, cada lugar a gente tenta implantar essas ações que questionam a indústria da moda, o impacto climático e questiona também a vida dos trabalhadores da moda, que geralmente é muito difícil e muito precária na maioria dos países. Hoje o movimento Fashion Revolution aqui em Boa Vista, ele conta com 10 voluntários. Hoje a gente tem dados robustos mundiais sobre vários impactos que a cadeia produtiva da moda causa. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa blusa de algodão, que a gente usa uma fibra que é plantada, né, que usa agrotóxico, que as pessoas estão plantando, geralmente colhendo, né? Desde o processamento todo da peça até o descarte, a gente consegue imaginar uma indústria que ela nasce num país e termina em outro, assim. Às vezes o botão é de um lugar, o zíper é de outro, quem costurou é de outro país e é vendida em outro país também. Então hoje é uma logística e um impacto gigante. Se a gente pensar em tingimento de peça, em resíduo que polui rio, né? Por exemplo, o jeans. Né? O azul do jeans, em algumas cidades, em alguns lugares, principalmente ali na Ásia, né? Na Índia, o rio fica azul às vezes, ou a fonte de água perto da fábrica fica azul.
Porque todo o resíduo, todo jeans que é lavado, ele vai ser descartado, a maioria das vezes sem nenhum tratamento. E só para a gente ter uma ideia, uma calça jeans, ela vai consumir aproximadamente 5.000 litros de água para ser produzida. Então, imagina quantas calças jeans não existem em todo o mundo, em todas as lojas disponíveis. E é por isso que a gente também tenta incentivar o mercado de segunda mão, que a gente comece a repensar o consumo de moda, que a gente comece a usar o que tem, que também comece a usar peças usadas. Porque quando a gente veste uma peça usada, no geral, a gente está diminuindo aí em torno de 80% da nossa pegada de carbono. E a gente está prolongando a vida útil dessa peça. O que isso significa? Que essa peça não vai diretamente para o aterro. Porque hoje, muito do que é produzido não é usado e vai direto para o lixo. Meu nome é Caroline Ribeiro, eu sou produtora de moda desde 2016. Em Boa Vista, Roraima, eu tenho 28 anos. Minha história com a moda começa quando eu era muito pequena, porque eu ganhava muita roupa de doação, então eu tinha uma liberdade enorme com as minhas roupas. E eu tinha esse rolezinho de ir pra minha casa, pra casa da minha avó, então eu ia sempre muito arrumada, e geralmente eu era um tipo de chacota, como eu ia com muitas bolsas e muito arrumadas, minhas tias me chamavam de Maria das Bolsas, Maria Luanda, porque eu tinha uma paixão por me produzir, né, e eu ainda não tinha percebido isso. Mais pra frente, eu comecei a ter muito preconceito com a indústria da moda, então eu me afastei bastante desse meu lado, né, mais produtora de moda. E foi quando eu encontrei com alguns amigos na universidade que eu comecei a brincar de moda sustentável. Então a gente fazia feirinhas, né, na universidade. A gente fazia editoriais de moda no brechó que a gente tinha online, que era o Antiquário. E as pessoas tiveram que me dizer que eu já estava fazendo uma espécie de trabalho. E aí foi quando eu me toquei e eu comecei a me profissionalizar na área. Então a gente começou a produzir feirinhas sustentáveis, entre elas o Traça, que foi um festival, também o Feirão Hypado. E mais recentemente agora com o coletivo Ecocircular que a gente... E hoje eu já fiz mais de 40 editoriais de moda e meus últimos trabalhos foram muito voltados para moda sustentável porque foram figurinos, né? Um para uma websérie daqui de Boa Vista chamada Xepa e o outro para um editorial chamado Conexão Entre As. E esses figurinos foram feitos todos com materiais reutilizados. A gente fez uma caminhada ecológica para conseguir esses materiais. E depois de adentrar o universo da moda sustentável, eu sem querer encontrei o Fashion Revolution aqui no rolezinho no Marupiara Cultural. Eu já quis me conectar e no ano seguinte eu já estava sendo voluntária do movimento aqui. Nossa última atividade enquanto movimento Fashion Revolution foi o Bazar de Troca. E a gente usa a lógica de moda circular. Então as pessoas trazem as suas roupas que elas não precisam ou não usam de casa. Então a gente recebe as pessoas, a gente recolhe as roupas e elas vão para o processo de triagem, né, o controle de qualidade, a gente olha as roupas, percebe se elas são em bom estado e aí cada peça de roupa tem um valor, então a gente entrega um cartãozinho com valor, né, por exemplo, uma calça tem determinado valor, uma saia midi, e a gente consulta a tabela, né, que é feita pela nossa representante e assim as pessoas podem fazer as trocas com seus cartãozinhos de valor. Quando a gente pensa nesses números assustadores, né, como, por exemplo, a indústria da moda, a segunda maior indústria poluidora do meio ambiente, os milhões de toneladas, 14 milhões de toneladas de microplástico nos oceanos, ou o Brasil, o maior exportador de algodão no ano passado, então a gente começa a se questionar, como esse algodão está sendo cultivado? Por que o poliéster é muito mais vendido agora no Brasil enquanto fibra do que o algodão, mas se é o que mais polui o meio ambiente? Então, eu acho que essas feiras, elas são importantes, assim como o movimento também, Fashion Revolution, para mudar a nossa lógica de consumo. A gente entender que a gente não precisa estar sempre consumindo, visto que a gente está numa emergência climática, uma crise climática, e que a gente pode mudar essa mentalidade para uma moda mais circular, ao invés de uma indústria que só destrói e só polui. Eu sou a Mariana, eu tenho 15 anos e eu estudo no Instituto Federal. O nosso brechó foi uma iniciativa da professora de História. O dinheiro arrecadado pelo brechó, a gente poderia usar para a nossa formatura. Então resolvemos fazer esse brechó e também resolvemos dar uma pegada um pouco mais sustentável do que a professora tinha nos sugerido.
A nossa primeira ideia foi não ter o uso de sacolas. Nós fizemos toda a nossa divulgação online e nessa divulgação online deixamos bem claro que era para as pessoas trazerem suas próprias ecobags. Além disso, a gente também usou outra forma de divulgar o nosso brechó. Tivemos a ideia de fazer um panfleto online, fazer um QR Code desse panfleto e imprimir 5 ou 6 e pedir para algumas meninas circularem pela escola durante o evento. E divulgando, pedindo para as pessoas acessarem o QR Code e também falando um pouco sobre essa pegada sustentável. Bom, acho que todos nós sabemos que o fast fashion é a forma mais utilizada de comprar roupa, só que isso acaba que não é tão bom para o nosso planeta. Porque essas roupas de fast fashion são produzidas em larga escala e essas fabricações, elas geram muita poluição, geram gases que acabam gerando o aquecimento global. Então, os brechós e bazares são formas muito mais sustentáveis de adquirir roupas. Eu sou o Jati, a gente trabalha com arte, artesanato, decoração e modas, todos os produtos da Amazônia. A história da moda, né, começou com a gente vestindo os manequins para colocar os acessórios nele e as pessoas começaram a se interessar pelas roupas que a gente colocava no manequim e começaram a querer comprar essas roupas. Bom, eu sou a Andrea. Quando a gente percebeu esse interesse, né, dos nossos clientes pelas peças, a gente começou a pensar como é que a gente poderia produzir essas peças, primando pela sustentabilidade, que é um dos pilares principais aqui da Jati Galeria. Então a ideia foi sempre utilizar produtos naturais, né, para as nossas peças e fazer uma parceria com os artesãos locais, pela movimentação da bioeconomia do estado de Roraima como um todo. A gente faz os desenhos das peças, né, envia para a costureira fazer a partir dos desenhos que são criados por nós, claro, inspirados em peças que já existem. E aí, quando retorna da costureira, a gente envia para artistas indígenas que vão fazer grafismos, né? As nossas embalagens, elas são embalagens também sustentáveis. Nós somos zero plástico aqui na Jati e nós utilizamos papel semente, né, em todas as nossas tags, nos nossos cartões. Então a gente prima também por essa qualidade de sustentabilidade, tanto nas peças de roupa quanto nas também embalagens. É que a gente tem uma linha de produto, como essa camiseta aqui, e essa camiseta ela é 50% algodão e 50% garrafa PET reciclada. A gente adquire essas camisetas, depois vão para ser pintada à mão pelos artesãos, né, artistas indígenas locais, que cada peça vira uma peça única, porque os desenhos são representações da arte, do grafismo, né, das representações sociais deles. Além de estar trabalhando com a questão econômica aqui da loja, a gente também ajuda bastante a gerar economia nas comunidades indígenas aqui da região. A gente está com um projeto agora para começar no próximo ano, onde as pessoas vão adquirir peças da nossa loja e a gente vai estar convertendo isso em plantios de árvores em parceria com algumas associações, algumas comunidades indígenas locais. Isso vai ajudar na questão do clima, né? A questão do resgate de carbono. E o interesse da Jati é ser uma referência mesmo para outras empresas, né, em relação à sustentabilidade ambiental. E a gente pretende no futuro próximo, breve, chegar até o São Paulo Fashion Week, levando a nossa marca e mostrando, além da beleza dos nossos produtos amazônicos, também a nossa alta responsabilidade ambiental. Jati Galeria, moda com identidade cultural. Eu tô sem óculos, já tudo embaçado, eu tô vendo só luz. O Azacá foi criada em 2018, né? Partiu ali da minha vivência no curso de artes visuais e várias outras conexões com ideias, né? Que aconteceu durante a minha vivência procurando, né? Entendendo um pouco do que é arte, do que é fazer arte. Nos laboratórios eu conheci algumas técnicas e aí eu fui desenvolvendo como artista, né? Até então não me entendia como artista e
como a minha tia costureira, minha mãe aprendeu a costurar com ela, o têxtil sempre fez parte da minha vivência, né, de fazer a roupa, né, moda autoral. Era um presente para mim ter uma roupa que minha mãe fez para mim, minha tia fez para mim. Aí eu comecei a wasacar a partir das minhas memórias afetivas e dessa minha relação com as artes autorais, né? Foi um desenvolvimento de entender qual era a identidade da marca Wasacar, e hoje já tem uma identidade muito fixa, né? Do que é e sempre está se desenvolvendo. Trouxe principalmente a representação, né, do estado de Roraima, que é uma coisa que eu queria muito trazer inicialmente na marca, como também eu desenvolvo outros temas, né, como os amazônicos, tenho um desenvolvimento de texturas, né, da natureza, tenho uma coleção que fala sobre o corpo feminino como mulher, desenvolvo também essa relação da mulher com a natureza, mas ambos transitam pela nossa conexão com a mãe natureza, né, e a roupa ela é uma forma de expressão. Então, juntou com a arte e transformou tudo isso aí na identidade da marca da Wasacar como uma forma de se vestir, além de bonita, né? Também trazer essa identidade, né? Que é originalidade. A Wasacar, ela desenvolve a arte em alguns suportes, né? Esse daqui é hamburgo. Temos também calça. E aí a gente desenvolve manualidades. Essa manualidade aqui, na verdade, são retalhos em que eu faço a arte, insiro novamente uma peça. E aqui já é outra manualidade. Essa aqui já é pintado à mão, né? E aí a gente vai desenvolvendo, trabalhando conforme o design da peça. E aqui já é serigrafia. Essa serigrafia, a gente titula ela como serigrafia feita à mão. Por quê? Porque ela é feita desde um processo tudo aqui na minha residência, da tela, né, esticamento. Eu que desenvolvo também a parte da pintura, localização e tudo isso, né? Essa peça aqui, ela já é um desenvolvimento que foi executado durante o Inova Amazônia, né? Um projeto do Sebrae, em que eu pego uma peça de uma loja que está parada, né? Que está há muito tempo parada. E aí, quando eu faço a arte, eu insiro ela novamente no mercado, né? E isso evita também, além do descarte, né? Que nós temos aqui, duas opções. E eu também desenvolvo isso com os clientes. Ele tem uma peça que está lá, ele já não tem muito uso, e aí ele vem, traz para mim, eu faço uma análise de tecido, e eu faço uma arte e ele evita esse descarte. Essa é a nossa embalagem, ela tem arte autoral também, e eu escrevo à mão, uso serigrafia, mas também faço à mão, e é importante que é de papel, né? Então, a gente preza muito por esse tipo de embalagem, que faz a composição do que faz parte da identidade da marca, né? Bem também de trabalharmos com tecido de algodão. Esse daqui é um algodão cru. Esse daqui é viscolinho, mas a gente também trabalha com linho. E esse daqui é um outro tipo de composição 100% algodão. E tudo isso traz aqui um frescor, né? Porque a cidade da gente é muito quente, além da qualidade e conforto. E toda essa manualidade que trabalhando na marca, a gente desenvolve um processo slow fashion, né? Porque o tempo que leva para você comprar o tecido, escolha do tecido, né? E aí você vai desenvolver o design da peça, da onde a arte vai ficar, como ela vai ser feita, desenhada, depois pintada, todo esse processo e toda essa parte da identidade, desenvolvimento também com costureiras locais. Então, a gente opta por ser slow fashion, não só por ser um processo que a gente desenvolve, mas também pela qualidade que a gente entrega para o cliente. A marca, ela é registrada, né, e tem essa representação muito forte aqui no estado de Roraima. Inclusive, quando eu fazia o curso de artes visuais, onde tudo começou, né, que foi ali numa feirinha, onde a gente estava desenvolvendo ali uma forma de ter uma renda e de repor, né, o que a gente gastava nos laboratórios. E aí eu tive o prazer de retornar à universidade, participar de um outro evento em que a Wasacar participou do desfile, né, e foi muito bom ter esse retorno, né, da onde tudo começou e mostrar o desenvolvimento da marca. E também a gente já participou de outros desfiles, principalmente do Roraima Moda, que teve esse ano, já é a segunda edição que a gente participa, e trazer essa identidade na forma de estética, né, pé descalço, muito diferente, né, do que a gente costumava ver naqueles desfiles tradicionais, né, que a gente vê em São Paulo. Hoje já tem uma mudança nessa identidade, já se consegue trabalhar melhor, trazer as artes, né, como Mirishi, Boliti,
e de formas assim diferentes, com manualidade diferente, a composição da música, as pessoas que estão fazendo parte, né, ali do desfile, né, artistas, cantores, de várias linguagens artísticas, né? E todo esse conceito faz parte da marca, né? Também outras etnias, né? Tudo isso trazer, né, essa forma de expressão através da arte em Roraima é uma parte assim gratificante que estamos desenvolvendo cada vez mais em novas coleções. Tá vendo, meninas, como tem gente fazendo muita coisa legal? Mas que bom que vocês se interessam pelo tema, né? Afinal, vocês que vão fazer essa revolução na moda e na sustentabilidade.
Porque além da gente parar com essa poluição, a gente também circula roupas que poderiam estar indo pro lixo. Pra onde essas roupas que eu tô jogando fora, pra onde esse lixo que eu tô jogando fora tá indo?